Olá, seja bem-vindo ao canal do Cursinho Popular Pré-ENEM Paulo Freire. A gente vai ter dicas de física, que faz parte da grande área de ciências da natureza, e eu sou o professor Marcos. Hoje a gente vai falar do que é essencial para entender o conteúdo de eletrostática, que você não pode ir para a prova sem saber disso. A eletrostática, ela corresponde a cargas elétricas sem movimento. Essa carga elétrica ela é representada pela letra Q e sua unidade é o coulomb. É preciso conhecer o átomo, que ele é formado por núcleo e eletrosfera. O núcleo será formado por próton, que é um corpo carregado positivamente, o nêutron, que é um corpo neutro, e a eletrosfera, que fica ao redor do núcleo, ela terá o elétron, que é um corpo carregado negativamente. O próton e o elétron, eles vão ter a carga elementar e ela vai corresponder à menor unidade de carga, o próton, tendo ela positiva e o elétron negativo. O corpo pode ser neutro se ele tiver o número de prótons igual ao número de elétrons, e ele pode ser eletricamente positivo se ele tiver o número de prótons maior que o número de elétrons. Para ele ser um corpo eletricamente negativo, ele terá que ter o número de elétrons maior que o número de prótons. Então, cuidado para não se enganar, porque tem gente que pensa que o corpo positivo ele só tem prótons e o negativo só tem elétrons. Mas o que diz se ele é um corpo carregado é se ele tem uma diferença entre os números de prótons e elétrons. Essa carga é medida pelo número de elétrons vezes a carga elementar, que corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Na eletrostática teremos princípios importantes, como o princípio da atração e repulsão. Quando duas cargas tiverem o mesmo sinal, elas vão se repelir, e quando elas tiverem sinais opostos, elas vão se atrair. Se houverem corpos neutros, as cargas irão atrair esse corpo neutro por indução. Eles vão gerar forças que são de mesmo módulo e a direção vai depender das suas cargas. Também temos o princípio da conservação de cargas elétricas, e ela fala que o somatório das cargas ela tem que ser constante. Quando você faz um contato entre corpos, então, antes, durante e depois do contato, esse somatório dessas cargas tem que ser igual. Então, pode haver cargas positivas, negativas ou neutras, mas o somatório tem que ser sempre o mesmo. Teremos a eletrização, um tipo deles é o de atrito, quando você atrita dois corpos e você tende a os eletrizar. Na eletrização por atrito, você vai gerar cargas de mesmo módulo e sinais contrários. É utilizada a série triboelétrica para que seja possível identificar alguns materiais e através deles perceber quem que vai adquirir carregamento positivo e quem vai adquirir negativo. Na eletrização por contato, quando fizer o contato, esse módulo da carga vai depender da superfície. Quem tiver maior superfície vai adquirir uma quantidade de carga maior. Esses corpos eles vão ficar com o mesmo sinal. Na eletrização por indução, você precisa de um indutor e um corpo que será induzido. Esse corpo induzido ele precisa estar conectado com um aterramento, porque a indução vai apenas causar uma aproximação de carga de sinal oposto e um afastamento de carga de sinal contrário. Então, quando você faz um aterramento, a Terra neutraliza as cargas que foram afastadas, então gerando no corpo uma carga de sinal oposto e de módulo diferente. Então, antes de fazer o afastamento do indutor, você corta o aterramento e quando você afasta o indutor, esse corpo terá sido induzido. A lei de Coulomb, ela vai falar que a força elétrica entre duas partículas será igual e dirigida ao segmento de reta que as une. Ela será representada pela constante eletrostática, vezes a carga fonte, vezes a carga de prova, sobre a distância entre as duas ao quadrado. O campo elétrico ele vai ser gerado pela carga fonte, que vai gerar uma força elétrica na carga de prova, e ele é muito importante porque ele é responsável pelas tecnologias sem fio que a gente utiliza, como por exemplo internet, Bluetooth, celular. Como o campo elétrico é a força elétrica sobre a carga, fazendo a relação, esse campo elétrico será a constante eletrostática vezes o módulo da carga fonte vezes a distância ao quadrado, mostrando que ele não depende da carga de prova, porque essa carga de prova, quando ela sofre efeito do campo elétrico da carga fonte, ela não interfere nesse campo elétrico. As linhas de força
elas vão demonstrar um vetor resultante de campos elétricos de mais de uma carga de prova. Ela nunca vai se cruzar justamente por ser um vetor resultante. Essas linhas de força, elas vão ser linhas de afastamento quando tiver uma carga positiva e de aproximação quando tiver uma carga negativa. E quanto mais próximo tiver da carga, maior vai ser a concentração de linhas de força, o que também corresponde à maior intensidade do campo elétrico. O poder das pontas é uma característica das cargas, que essas cargas vão se distribuir irregularmente, acumulando-se nas pontas, o que pode facilitar fugas. Então, por isso que o para-raios ele é pontiagudo, para que ele atraia as cargas do raio, ele é conectado à Terra, para que a Terra possa neutralizar essa carga e não gerar um dano às estruturas. A blindagem eletrostática, ela fala que dentro de um condutor eletrizado, o campo elétrico ele será nulo, já que essas cargas elas se acumulam apenas na superfície desse condutor. Então, um exemplo é a gaiola de Faraday, que você pode estar dentro de um condutor eletrizado e não sofrer com essa carga elétrica, como por exemplo se você estiver dentro de um carro ou de um avião e cair um raio. O campo elétrico uniforme será uma superfície plana, limitada e uniformemente eletrizada. O campo elétrico terá a mesma intensidade, direção e sentido em todos os pontos. Então, se for colocada uma carga, ela sofrerá o mesmo efeito em qualquer dos pontos. A energia potencial elétrica, ela é a energia que a carga de prova acumula com o efeito do campo elétrico da carga-fonte. Ela transforma-se em energia cinética, ou seja, em movimento, de acordo com a carga. Se for de sinal contrário, vai ser movimento de aproximação, se for de sinal, será movimento de afastamento. Ela é calculada pela constante eletrostática, vezes a carga fonte, vezes a carga de prova sobre a distância. E é possível perceber que ela não depende do módulo dessas cargas, porque não importa se essas cargas são positivas ou negativas. A energia potencial elétrica é uma grandeza escalar e ela não tem direção e sentido, só módulo. Ela é medida em joule, que é a medida de energia. O potencial elétrico ele vai ser a capacidade de atrair ou repelir de um ponto dentro do campo. Cada ponto do campo vai ter um potencial elétrico e ele vai ser máximo na carga-fonte e vai diminuindo à medida que vai se afastando. Nas superfícies equipotenciais, quando você tem regiões que terão o mesmo potencial, ele é equivalente à energia potencial elétrica sobre a carga. Então, fazendo a relação, ele é calculado pela constante eletrostática vezes a carga-fonte sobre a distância, mostrando que assim como o campo elétrico, ele também independe da carga de prova, já que a carga de prova, quando colocada em um ponto no campo elétrico, ela não vai alterar o valor desse potencial nesse ponto. E o trabalho da força elétrica ele vai ser a diferença entre as energias potenciais de dois pontos. O movimento entre as cargas ele será espontâneo e você pode calcular ele pela carga vezes a diferença de potencial. E a diferença de potencial também é chamada de DDP, tensão ou voltagem. Sua unidade de medida é o joule também, porque ele é uma diferença entre energias. Então, se você gostou, curte o nosso canal e também aproveita e se inscreve e também segue a gente na nossa rede social. Espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e até a próxima.